Ó Deus, nós te agradecemos por nessa tarde nos reunir aqui mais uma vez, Senhor, na tua casa, para dependermos de ti, Senhor Jesus, que é nosso gosto de coração. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor, que a tua verdade, mais do que nunca, Senhor, seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Hoje à tarde seja uma tarde de libertação pelo teu conhecimento. Tira de nós, Senhor, as trevas que muitas vezes ainda nos influenciam, Senhor, no nosso entendimento. E nos ajuda a enxergar claramente, Senhor, a tua vontade boa, perfeita e agradável. Em especial, Senhor, nesse estudo que estamos fazendo no teu livro do Apocalipse, Senhor. Que o Senhor não permita, Senhor, que sejamos influenciados pelo espírito do erro, mas que sejamos guiados pelo Espírito da verdade, Senhor. Nos convence de toda a verdade, Senhor. Que a tua verdade, nessa tarde, Senhor, nos purifique, nos santifique, Senhor, e de fato transforme o nosso caráter. Nos torne, ó Senhor Jesus, mais parecido contigo. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém, amém, amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, já estamos há algum tempo no capítulo 24 e hoje nós vamos dar ao capítulo 14 e hoje nós vamos dar continuidade dele. Apocalipse capítulo 14, eu creio que na semana passada nós paramos no versículo de número 14 e é de lá que nós vamos retomar hoje. Amém? Apocalipse 14, 14. Está dando para todo mundo enxergar? Apocalipse 14. Bom assim? Graças a Deus. Então nós já vimos essa parte inicial que fala justamente dos remidos do Senhor e estamos agora vendo as mensagens que falam acerca do juízo de Deus. E hoje nós vamos retomar a partir do versículo 13. Vocês está dando para enxergar direitinho? Amém. Amém? Então, Apocalipse 14, 13. Então eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Eu intitulei o nosso estudo, irmãos, na tarde de hoje, essa parte final do capítulo 14, de duas vidas, dois destinos. Nós precisamos entender que a vida que nós vivemos aqui na Terra, inevitavelmente vai determinar a vida que nós viveremos depois da Terra. Nós sabemos que a salvação é mediante a fé. Ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas nós também sabemos que a fé sem obras é morta. Então, aqui a Bíblia vai nos mostrar justamente essa conexão que existe entre os salvos e as boas obras. Lá no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo justamente que nós fomos salvos mediante a fé, isso é um dom de Deus, mas ele vai dizer no versículo 10 que nós fomos salvos para as boas obras, de tal forma que todo aquele que é salvo, ele evidencia essa salvação através de uma vida transformada. Então, como eu posso dizer que eu estou na luz se eu vivo em trevas? É como o apóstolo João que nos diz: olha, se você odeia o seu irmão, você ainda está em trevas. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque como você pode amar a um Deus que você não vê, se o seu irmão que você está vendo, você não consegue amar? Então, a Bíblia nos mostra essa conexão que existe entre pessoas
que acham que são salvas e nunca foram. Por quê? Porque viviam em iniquidade. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, fiz milagre, profetizei, e o Senhor vai dizer: apartem-se de mim, não os conheço, vocês viviam na iniquidade. Percebeu a diferença? Então aqui, olhe, há essa marca daqueles que são os remidos de Deus. Eles não têm problema com a morte, muito pelo contrário. A Bíblia diz: felizes aqueles que morrem no Senhor. O apóstolo Paulo tinha esse mesmo entendimento, e ele dizia que o viver era Cristo e o morrer era o quê? Lucro. Por que o apóstolo Paulo diz aos filipenses que morrer é lucro? Porque essa é a visão que o apóstolo Paulo tinha. Ele disse: na hora que eu deixar essa terra, o que vai acontecer? Eu vou descansar. Enquanto nós estamos nessa terra, não há descanso para nós. A Bíblia vai dizer que mesmo quando o nosso corpo descansa, o nosso interior continua uma luta entre a carne e o espírito, como está escrito em Gálatas. Então, ainda que o meu corpo esteja deitado em uma cama, ainda que eu possa estar dormindo, mas muitas vezes nos meus sonhos eu estou lutando espiritualmente. Então, nesse mundo não há descanso para os cristãos. Nós temos um descanso sim em Cristo Jesus, ao passo que nós andamos com Ele. Então, nós nos angustiamos pelas nossas fraquezas, pela nossa luta contra o pecado, mas quando eu busco a Cristo, eu recebo a consolação. Mas o que eu falo que nós não temos descanso nós não temos um descanso absoluto aqui. Nós descansamos em Cristo, ao passo que nós nos afligimos, ao passo que nós estamos nos cansando dessa luta, mas o Senhor Jesus nos renova, o Senhor Jesus nos alivia, o Senhor Jesus nos consola. Mas o nosso verdadeiro descanso é no céu. Nesse momento, sim, nós vamos descansar. E a palavra fadigas fala justamente desse cansaço de uma atividade repetitiva, de uma atividade duradoura, longa, né? É como, por exemplo, um jogador de futebol, não sei se vocês já viram isso, naqueles jogos assim, final de campeonato, que você tem a prorrogação, que você tem, né, o golden goal, que você tem os pênaltis. Muitos dos jogadores começam a sentir câimbras nas pernas. Por quê? Porque eles estavam esperando que o jogo durasse 90 minutos. Muitas vezes o corpo deles estava preparado para aqueles 90 minutos de jogo, mas o jogo se estendeu, né? Quando tem prorrogação, eu acho que são 2 tempos de 15 minutos, né, depois. Então, aquele delongar da partida fez com que o corpo deles começasse a sentir um cansaço tão grande que o corpo muitas vezes trava. Isso que é a cãibra, né? Você trava a perna, você não consegue andar, aí vem às vezes o massagista, ou até o colega, né, vai lá e ele deita e alonga lá a perna para dar um alívio. Então essa ideia de fadiga é porque a nossa vida aqui na terra é extremamente extenuante. E qual é a nossa maior dificuldade? É a luta contra o pecado. A nossa grande dificuldade não é a luta contra o diabo, a nossa grande dificuldade não é a luta contra o mundo, a nossa grande dificuldade é a luta contra o pecado que está dentro de nós. Então, uma pessoa faz algo que me desagrada, e a Bíblia diz que eu tenho que fazer 2 coisas quando isso acontece. Eu tenho que perdoar, 3 coisas, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar e eu tenho que orar. E aí, eu faço isso? Não, eu fico com raiva da pessoa, eu falo algo com a pessoa, eu desejo mal da pessoa, eu premedito uma vingança para a pessoa, né? Então essas coisas, para uma pessoa espiritual, isso é extremamente cansativo. Por quê? Porque quando vem aquele sentimento de raiva, você que é espiritual, e eu quero acreditar que todos aqui, você começa a lutar contra aquilo. Você não pode sentir raiva dessa pessoa. Deus tira isso de mim. Eu tenho que orar por essa pessoa, eu preciso amar essa pessoa, eu preciso perseverar em amor, pois o Senhor já tinha me dito que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Ó Deus, não permita que o meu amor se esfrie, Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos tentados pelas coisas do mundo.
E a Bíblia vai dizer lá: jamais satisfaça as concupiscências carnais, foge dos prazeres da tua mocidade. E você se sente atraído àquela fonte de prazeres do mundo, e você começa a lutar contra aquilo e resistir contra aquilo, e isso é extremamente cansativo. Eu não sei se vocês aqui já tiveram a experiência de nadar contra a correnteza, sabe? É uma das experiências mais desesperadoras se você está no mar, né? Então a correnteza muitas vezes está me levando para um lugar de pedras, e você começa a nadar contra aquela correnteza, e se você não for uma pessoa experiente, né, você vai se afogar. Por quê? Porque você vai se desesperar, porque quando você está contra a correnteza, você nada, quando você respira assim, que você olha, você não sai do lugar. Então é assim que o cristão vive. É algo extremamente extenuante. Sabe por que nós não desistimos? Sabe por que nós não nos fadigamos no sentido de desmaiar de cansaço? Por causa do renovo de Deus. É isso que Isaías vai dizer no capítulo 40. Aqueles que esperam no Senhor, são esses daqui, o Senhor renovará as suas forças. Então foi assim que os cristãos viveram. Eles viveram esse renovo do Senhor de maneira diária. Então às vezes a gente tem um dia tão extenuante, uma luta tão grande contra a carne, uma luta tão grande contra o nosso coração enganoso, que às vezes a gente chega de noite assim, e não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual. Você não consegue fazer nada, às vezes você não tem nem fome, né? E você acha: meu Deus, se amanhã eu tiver um dia desse, eu não vou conseguir. Mas o Senhor renova as suas forças. E muitas vezes você acorda no outro dia fortalecido, preparado para batalhas ainda maiores. Por quê? Porque nós somos fortalecidos não na nossa força, mas na força do Senhor, como está escrito em Efésios capítulo 6. Então essa é a vida dos santos. É assim que os santos vivem, ao passo que os ímpios não. Os ímpios foram descritos no capítulo 13. Aqui eles vão ser vistos somente no sentido da sua destruição. Mas no capítulo 13 nós vimos quem são os ímpios. Quem são? São aqueles que receberam o selo da besta. São aqueles que receberam o selo na testa, o selo na mão direita. São aqueles que adoraram a besta. Por quê? Porque eles ficaram com medo da perseguição. Se lembra a frase que a gente leu lá no capítulo 3? Quem é como a besta? As pessoas vão muitas vezes retroceder na fé com medo da perseguição, com medo muitas vezes das ameaças que as pessoas farão a elas e aos seus familiares, e eles vão retroceder. Então é por isso que eu falei hoje, eu titulei o estudo de hoje de 2 vidas, 2 destinos. Há uma maneira do cristão viver e há uma maneira do ímpio viver. E quando eu falo cristão e ímpio, irmãos, eu não estou falando de religiosidade, porque muitas vezes o ímpio vai ser mais religioso do que o cristão. Mas ele vai deixar de ser ímpio? Não. Religiosidade não é sinônimo de piedade. Religiosidade é sinônimo de carnalidade. Os fariseus, eles eram pessoas religiosas, mas Jesus vai dizer em Mateus 8,44 que eles João 8,44, perdão, que eles eram filhos do diabo. Então, aqui nós vamos ver isso. Essas pessoas, elas de fato perseveraram até o fim, e agora elas estão se encontrando com o seu Senhor. Por isso que eu pedi para o irmão Augusto colocar esse vídeo. Essas parábolas, elas mostram bem os 2 destinos. A primeira parábola é daqueles 2 filhos, né? Então o pai chama o filho mais velho para trabalhar, e o filho mais velho diz: eu vou, mas ele não foi. Aí ele chama o mais novo para trabalhar, e o mais novo diz: eu não vou, mas ele foi. E quem agradou o pai? O mais novo. Porque ele disse que não foi, mas ele acabou indo. Muitas vezes eu e você. No começo a gente deu tanto trabalho, no começo a gente foi tão resistente ao Evangelho, mas quando o Espírito Santo operou em nós nos sentimos atraídos irresistivelmente ao Senhor Jesus. A segunda parábola que mostrou aqui é a parábola do rico e Lázaro, que mostra justamente esses 2 destinos, como aquele rico vivia cheio de luxo, cheio de regalias, e Lázaro era doente, Lázaro era pobre, Lázaro era mendigo. Mas quando Lázaro morreu, ele foi para onde? Para o céu. E quando o rico morreu, ele foi para onde? Para o inferno.
vidas, 2 destinos. E a última parábola foi a parábola dos talentos. Como o Senhor vai nos cobrar aquilo que Ele tem nos dado. Cada um de nós tem um talento, irmãos. Cada um de nós recebeu qualidades, recebeu, qualificações para desempenhar algum tipo de serviço que glorifique a Deus. O propósito da criação do homem é glorificar a Deus. Você não tem que viver aqui, irmãos, passando o seu tempo. Você tem que negociar com aquilo que Deus te deu. Como é que eu negocio? Qual é a ordem? Como é que eu angario riquezas do céu? Como o Senhor Jesus disse: não ajunte tesouros na terra, porque a traça e o ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntei para vós outros o tesouro aonde? Mas como é que eu ajunto o tesouro do céu? Obedecendo a Deus. É como se fosse, cada ato de obediência é um tesouro que eu tenho guardado no céu. O apóstolo Paulo tinha essa mesma visão, e ele diz, no final da sua jornada, próximo ao final da sua vida, ele diz: eu sei quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. O apóstolo Paulo sabia onde estava a fonte de riqueza dele. Não estava na terra. Tudo aquilo que ele ganhava na terra, ele aplicava no céu. Olha que maravilha, né? É como aquela pessoa antigamente, né? As pessoas colocavam dinheiro embaixo do colchão. Então, você ganhava qualquer coisinha extra, você botava embaixo do colchão. Olha, você deu risada que você botava embaixo do colchão, né? Rapaz, você vigia. Não, mas o cristão, quando ele tem qualquer coisa, ele vai aplicar no reino de Deus. Ele vai aplicar no avanço do reino de Deus, em ajudar o seu próximo. Sabe, o cristão entende de que as fontes de riqueza, elas só vão cooperar para o nosso bem se nós usarmos aquilo para a glória de Deus, se nós usarmos o que Deus nos dá para a nossa própria satisfação. Nós estamos fazendo um péssimo negócio. Naquele grande dia a gente vai ter que dar conta a Deus de tudo aquilo que Deus nos deu, todos os talentos que Deus dispensou a nós. Ele vai pedir que prestemos conta diante dele, né? Então aquele que é cristão, aquele que é regenerado, ele usa tudo na sua vida para a glória de Deus. Esse é o propósito da vida de um cristão: glorificar a Deus em cada respiração, em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude. Então aqui ele diz: sim, eles vão descansar das suas fadigas. Vai chegar um momento em que a gente vai descansar, irmãos. Não é agora ainda. Agora é momento de luta. Agora é momento de combate. Agora é momento de renovar as nossas forças. Está se sentindo cansado? Então vai pedir um renovo da parte de Deus. Pois a Bíblia vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos estar combatendo o bom combate. É como um celular. Eu não preciso desligar o meu celular para carregar ele. Quando eu percebo que a bateria está chegando no fim, ou antes disso, o que é que eu faço? Eu conecto, né, no carregador, e ele carrega funcionando, né? E daqui a pouco eu tiro, está carregado, você usa, bota para carregar de novo. Assim é o cristão. Nós, o tempo todo, na caminhada, nós somos renovados pelo Senhor, ao passo que caminhamos com Cristo. Pois as suas obras os seguirão. Perceba, não é as boas obras que nos levam para o céu, somos nós que levamos as boas obras para o céu. Olha que diferença enorme, né? Então, você é um salvo. Tudo aquilo que você fez para a glória de Deus vai acompanhar você. Diga, minha irmã. As boas obras é consequência da fé e da caminhada cristã. Exatamente. Uma pessoa que é regenerada, ela vai produzir as boas obras que o Senhor determinou que ela produzisse. Até porque nós temos um Pai. Então, assim, é como você foi uma mãe linha dura, né? Então, quando você chegava lá e dizia: Marquinhos, arrume seu quarto, menino. Se ele não arrumasse o quarto, ia ter disciplina, não é assim? Né? Agora mais não. Aí você ia dizer para ele, né? Marquinhos, agora você vai ler 5 capítulos da Bíblia, Marquinhos. E você vai fazer 2 horas ali de oração, em joelho, pedir perdão a Deus, que você obedeceu sua mãe, né? Então,
Nós temos um Pai que nos disciplina. Ele tem as ordenanças para nós. E se a gente não fizer o que Ele manda, Ele vai jogar a gente fora? Não, Ele vai disciplinar e a gente vai acabar fazendo o que Ele quer. Então é como a gente vai ver o livro de Jonas. Jonas é um exemplo muito claro de que os eleitos de Deus, eles sempre vão fazer a vontade de Deus. Então, Deus está dizendo, olha, eu quero que você vá por ali. Não, eu não quero ir por ali. Você vai, meu filho. Sabe por quê? Porque quando você for por aqui, Ele vai botar um leão desse tamanho, que você vai dar uma carreira, que você vai chegar lá onde Ele quer que você chegue rapidinho. Então, Deus é o nosso Pai. É isso que a Bíblia nos mostra. Nós temos um Pai no céu que vai nos ajudar a fazer essas obras. Ele vai inclusive nos corrigir se a gente não estiver fazendo da maneira correta, né? Então essas obras, elas nos seguirão. Nada do que você e eu fazemos aqui fica esquecido. A Bíblia vai dizer que quem coloca um copo de água fria não vai ser esquecido. Imagine. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, Cornélio. Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram ao céu. Isso ouviu, Cornélio. Então, tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus nos acompanhará ao passo que nós formos para o céu. Amém, irmãos? Versículo 14, olhei. Perceba que nesse capítulo 14, eu disse para vocês que o livro do Apocalipse ele deve ser compreendido como uma sucessão de ciclos. São 7 ciclos, né? Aqui no capítulo 14 nós estamos vendo a conclusão do 4º ciclo. O primeiro ciclo fala justamente das 7 igrejas, vai do capítulo 1 ao capítulo 3. O segundo ciclo vai falar dos 7 selos e vai do capítulo 4 até o capítulo 7. O terceiro ciclo, que fala das trombetas, vai do capítulo 8 até o finalzinho do capítulo 11 e início do capítulo 12. E esse 4º ciclo aqui, é o ciclo do meio, ele vai começar no capítulo 12, falando daquela história de como Satanás foi expulso do céu, de como ele resiste à mulher, né, que é a igreja, do Salvador, e vem no capítulo 13, falando dos 3 aliados de Satanás, quem são? A besta que sai do mar, o anticristo, a besta que sai da terra, o falso profeta, e a Babilônia, que é a igreja apóstata, a igreja que vem como a religiosidade do mundo anti-Deus, como a gente vai ver aqui. Então, agora aqui nós vamos concluir mais um ciclo, né? No final desse capítulo 14. Estamos caminhando para essa conclusão. Então, João está vendo mais uma vez o fim dos tempos. João vai descrever agora a volta de Cristo e a consumação que isso vai acarretar. Então olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem é que está sentado sobre a nuvem? Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é uma expressão de Jesus. Jesus muitas vezes é associado ao Filho do Homem. Quando Jesus estava diante de Caifás, Caifás perguntou se ele era o Filho de Deus, e foi que ele disse: eu sou. E você vai ver o Filho de Deus à destra de Deus, aonde? Nas nuvens. Olha, isso se cumprindo aqui. Então, ele agora aparece na nuvem. Mas essa é a única vez em todo o Novo Testamento que aparece essa expressão nuvem branca. Sabe? Quando nós vemos, ele vai subir nas nuvens, ele vai descer nas nuvens, ele vai aparecer na nuvem. Mas aqui, o apóstolo João, ele dá esse adjetivo à nuvem. Nuvem branca. E essa nuvem dá a ideia de santidade, dá a ideia de purificação. Quem está nessa nuvem é o que é santo, santo, santo. É o Rei da Glória. E ele está assentado. Essa ideia de assentado, irmãos, para mim e para você, que nós não temos um rei sobre nós, como na Inglaterra, né, que ainda tem a família real lá. Mas essa ideia de assentado é um rei no governo, exercendo o seu governo. Então, quando o rei ele está determinando as ordens, ele está como? Sentado. Ele está sentado, os súditos vêm e ele determina aquilo que deve ser feito. Então, aqui ele está dizendo, ele está lá na nuvem, e lá da nuvem ele está governando. Ele está fazendo com que todas as coisas aconteçam conforme a sua vontade soberana. Então, assentado sobre a nuvem,
alguém semelhante a um filho de homem, né? A expressão que fala do Messias. Por que filho de homem? Porque ele é aquele que é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Nós temos estudado aqui às quartas-feiras, pela manhã, o livro de Hebreus. E por que Jesus Cristo veio em forma humana? Por que Jesus Cristo não veio como anjo? Porque ele não veio para redimir os anjos, ele veio para redimir os homens. Então, essa ideia de filho do homem é aquele que carregou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Aqui a gente vai ver versículo 14, a parte final. Ele estava com uma coroa de ouro. Olha a ideia, a coroa de ouro. O ouro fala de pureza. O ouro fala, irmãos, de poder. Nós vamos ver que o anticristo aparece como aquele dragão que tem coroas. Aquela coroa lá do anticristo, lá do dragão, é uma coroa que fala no sentido de vitória, né? Existe essa expressão coroa. Existem dois tipos de coroa, palavras que são traduzidas como coroa. Existe a coroa do vencedor de uma prova esportiva. Eu não sei se você já viu nas Olimpíadas, principalmente nas provas de atletismo. Os atletas, quando eles vencem, eles recebem uma espécie de coroa de louros. É aquelas folhazinhas, né? E elas se entrelaçam assim, bota aquela coroa. Aquela coroa dá a ideia de vencedor. Ele correu uma prova esportiva e ele venceu. Mas uma prova esportiva, ela é vencida agora por um e daqui a pouco ela pode ser vencida por outro. Mas essa ideia aqui é coroa de ouro, que quem usa é quem? É o rei. E rei só tem um. Então, essa é a ideia. O anticristo, no capítulo 13, ele vai ter uma vitória temporária. Ele vai produzir sinais e prodígios e vai enganar o mundo inteiro. Só não vai enganar quem? Os eleitos de Deus. Ele vai ameaçar as pessoas, ele vai matar muitos eleitos, ele vai aprisionar os escolhidos de Deus. Mas ele está vencendo? Não. Porque quem morre no Senhor está indo para onde? Para o céu. Então, até quando ele parece que ganha, ele está perdendo. Rapaz, o pessoal do lado do mal fez uma péssima escolha. Mas é isso, né? As pessoas elas não enxergam isso porque elas estão cegas. Então, a gente vai ver aqui, irmãos, que quem tem a coroa de ouro é somente o Senhor Jesus. É por isso que Lutero ele diz que até o diabo é o diabo de Deus. Sabe? Quem está governando o mundo é Deus. É Deus que soberanamente governa todas as coisas. Mas quem exerce esse governo é Cristo. Apesar de Deus Pai ser o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele entregou todas as coisas na mão do seu Filho, para que o seu Filho governasse e reinasse. De tal forma que Cristo ele não usurpa o poder do Pai, muito pelo contrário, Ele exerce o governo porque o próprio Pai dispensou a ele esse ofício, e ele vai e realiza esse ofício para a glória do Pai. Então, ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e agora, esse que é o problema, e com uma foice afiada na mão. E a ideia de foice, irmãos, não é a ideia de filme de terror, né? A gente está muito a gente não tem muita assim entendimento com alguns símbolos aqui, porque a gente não está acostumado com a época que essas pessoas viviam. A ideia de foice é a ideia de colheita. Não sei se vocês já viram como a colheita do trigo é feita. Então aquela foice bem afiada, ele vai passando assim, ó, de um lado para o outro. Não tinha, hoje em dia você tem um motorzinho, você já viu como é que faz com a grama, né? Aquele pessoal da prefeitura, né? Ele vem com um motorzinho assim, né? E aqui vai cortando a grama toda direitinho. Naquela época não, naquela época era foice, no lugar daquele motorzinho, daquela hélicezinha que ia cortando ali, era uma foice bem afiada, que quanto mais afiada, né? Melhor a colheita. Ele dava uma passada assim e ele cortava certinho, né? Aonde deveria cortar, e depois ia colhendo os ramos, né? E a gente vai ver aqui que há duas colheitas: a colheita do trigo e a colheita da uva. Duas colheitas aqui. E, inclusive, quando você estuda no original, eu sei que todos vocês falam grego, eu não falo, né, grego. Então eu precisei dar uma estudada assim, em alguns comentários. E quando você vai
para o idioma original que foi escrito no livro do Apocalipse, que é o idioma grego, você percebe que ele usa duas palavras para colheita. Quando ele fala da colheita dos eleitos, ele vai usar uma palavra que associa essa ideia da colheita do trigo. E depois, quando ele fala da colheita dos ímpios, ele vai usar uma outra palavra que associa a colheita da uva. É um verbozinho que é um verbo do português vindimar. Vindimar vem da palavra de você colher, né, as uvas, né, que é a vinha. Então aqui ele vai dizer, ele tem a foice afiada na sua mão. Quem é que vai colher os seus eleitos? Cristo Jesus. Olha essa união que existe, é algo tão profundo que Paulo diz que nós, seres humanos, aqui na terra, não vamos ter uma compreensão completa dessa união entre Cristo e a sua igreja. Efésios capítulo 5 ele diz que grande é esse mistério, mas eu não me refiro ao casamento do homem e da mulher, mas à união de Cristo com a sua igreja. Essa união é tão forte, é tão poderosa, que quando você pega em Cristo, é como se você estivesse pegando na igreja. Você pega na igreja, é como se você estivesse tocando em Cristo. Então, há uma união profunda entre o Senhor Jesus e os seus eleitos. Essa mesma palavrinha coroa de ouro, sabe quem é que está usando também? Os 24 anciãos que a gente já estudou aqui. Eles estão com a coroa de ouro. E quem são os 24 anciãos? Eles simbolizam o povo de Deus, adorando a Deus diante dele, eternamente. Então, aqui a gente vai ver isso. O Senhor Jesus é que vem fazer a colheita do seu povo. Versículo 15. Então saiu do santuário outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. E agora chegou a hora de colher. O último eleito está lá esperando para ser levado para o céu. Perceba que Jesus vai dizer lá em Mateus 24: e este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Você vai ler em 2 Pedro, ele vai dizer que Jesus não tinha voltado ainda e não vai voltar até que o último seja encontrado. Ele não voltou para que ninguém se perca. Então, esse é o momento dele voltar, quando o último eleito de Deus for alcançado. Ele vai ser, esse é o momento em que a colheita vai acontecer. Aqui, irmãos, essa ideia aqui do arrebatamento. O arrebatamento, ele não vai acontecer antes da tribulação, como algumas pessoas dizem, né? Aquela ideia daquele filme Deixados para Trás, que recentemente teve uma refilmagem com aquele ator Nicolas Cage, os aviões caindo, né? Carro batendo, aí você vê só a roupa da pessoa, né? Porque supostamente o corpo desaparece. Isso não tem respaldo bíblico. O que nós vemos é um arrebatamento no final da tribulação. No final da tribulação, quando Jesus Cristo estiver voltando para consumar tudo, então nessa volta, os eleitos de Deus que estiverem na terra se encontrarão com Ele. É nesse momento que nós vamos ser arrebatados, e não antes da tribulação. Então aqui ele tem essa foice afiada, e o anjo está lá, ó: tome a sua foice, faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colher. Chegou a hora da colheita. Sabe, irmão, chegou a hora em que os eleitos de Deus vão ver que maravilhosa escolha que eles fizeram. Nós perdemos muitas coisas aqui na terra. Nós fomos humilhados, nós fomos rejeitados, nós fomos maltratados, nós sofremos prejuízos financeiros de natureza incontável. Mas vai chegar um momento em que a recompensa virá de uma forma muito clara, né? Nós vamos entender que tudo que fizemos para Cristo aqui na terra foi pouco comparado com a recompensa que Ele tem para nós. Então essa é a ideia, irmãos, do cristão. Por isso eu disse: 2 vidas, 2 destinos. Não se esqueça disso, irmãos, que tudo aquilo que você fizer aqui na terra, inevitavelmente vai refletir no céu. Tudo que você fizer na terra vai refletir no céu. Por que você perdoa uma pessoa, meu irmão? Porque se você não perdoar, Cristo não perdoa você. Por que você oferta generosamente?
Porque você entende que dinheiro não serve para nada se não for usado para a glória de Deus. Por que você, irmãos, resiste aos prazeres transitórios do mundo? Porque você entende que qualquer alegria do mundo, ela vai durar muito pouco, mas a alegria que Deus tem para os cristãos é eterna. Então essa é a ideia, esse é o momento da colheita. O anjo vai lá e ele testifica acerca desse acontecimento. Não que Cristo não saiba que esse é o momento da colheita, mas o anjo aparece para evidenciar ao próprio João: chegou o momento, é agora, não tem mais tempo, o momento é agora. É como tem uma frase de um autor puritano, que ele vai dizer: chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Então, nós falamos isso inclusive ontem à noite no estudo lá no Morro do Gato, lá no Mondinho. É tanto lugar que às vezes a cabeça confunde. Então, mostrando justamente essa realidade, que a partir de Pentecostes nós entramos em um cronômetro regressivo. Pentecostes, ele simboliza o começo dessa colheita. É quando nasce a igreja, a primeira pregação, 3.000 eleitos de Deus dão início, juntamente com aqueles quase 120, a igreja, e a igreja começa naquele momento, os eleitos de Deus começam a ser ajuntados, e esse é o último momento da colheita. Nós estamos vivendo em uma contagem regressiva, onde a gente não sabe onde está o cronômetro. Eu não sei se falta 5 anos, se faltam 5 meses, ou se faltam 5 minutos. A gente não sabe. Muitas vezes é o perigo de você estudar o livro do Apocalipse errado. Tem gente que diz assim: não, vamos dividir o seguinte, a grande tribulação tem um prazo de 7 anos. Então assim, 3 anos e meio, e aí vai surgir o anticristo, e vai ter os últimos 3 anos e meio de tribulação. Então assim, eu ainda tenho no mínimo 7 anos. A gente já viu que todos os números em Apocalipse são simbólicos. Não necessariamente são 3 anos e meio. Não necessariamente são 42 meses. Todos esses números são simbólicos. Então o Senhor Jesus, ele pode voltar, e ele vai voltar em um momento em que ninguém espera. Se fosse tão fácil prever a volta de Jesus, de forma matemática, então apareceu o anticristo. Então agora conta aí, 3 anos e meio Jesus aparece. Não, se fosse assim, então a Bíblia estava mentindo. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o momento que ele volta, que ele vai vir como ladrão. Então quando você estuda o livro do Apocalipse, você percebe que os números que tem aqui, todos os números aqui, eles trazem uma natureza simbológica. Então, por exemplo, o número 7 igrejas, é a ideia de completude. Número 7 espíritos. Deus tem 7 espíritos? Não, só tem um, o Espírito Santo. Mas essa ideia da ação completa do Espírito Santo. Os 144.000, quem são? Todos os eleitos de Deus. Os 24 anciãos, quem são? Todo o povo de Deus diante dele, glorificando a ele. Então os números em Apocalipse, eles trazem consigo significados, e não necessariamente devem ser vistos como algo literal, porque se nós levarmos os números de Apocalipse no sentido literal, nós vamos andar por um caminho perigoso. Então essa ideia do tempo no Apocalipse, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando é que eu tenho que me preparar para a volta do Senhor Jesus? Hoje. Hoje é o tempo da nossa visitação. Ah não, eu ainda tenho tempo. Eu não sei se eu tenho tempo. Então a gente tem que estar preparado, irmãos, porque a colheita, ela já começou, e ela vai terminar em um determinado momento. Assim, versículo 16: assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Olha a ideia de completude. Ele passou uma única vez a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Essa ideia, ele fez a colheita completa. Ele pegou o último trigo e colocou agora no seu depósito. Agora, irmãos, é o problema. Primeiro é a colheita dos eleitos, os salvos, você e eu. Amém? Amém. Tem alguém que não é salvo aqui hoje ainda? Você vai terminar esse estudo salvo em nome de Jesus, Então, a colheita dos salvos é feita pelo próprio Senhor Jesus.
né? Aquele que estava sentado sobre a nuvem, quem era? Senhor Jesus. Ele colheu os seus. Sabe por quê? Porque ele fez uma promessa, irmãos. Em Mateus 28 ele diz: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Quando terminar a sua vida aqui na terra, eu vou me encontrar com você. Eu creio, irmãos, sabe, por tudo que a gente vê na Bíblia, que quando nós fecharmos os nossos olhos, quando a gente der a nossa última respiração aqui nesse mundo, a primeira pessoa que a gente vai ver vai ser Jesus. Sabe? Que maravilha, né? A gente abrir os nossos olhos na eternidade e ver o nosso Salvador ao nosso lado, no início dessa nossa nova etapa, né? Uma vez que a vida eterna já começou aqui, mas nós estamos vivendo uma etapa, e essa nova etapa glorificada, né, vai se iniciar com o Senhor Jesus ao nosso lado, para nunca mais nos afastarmos dele. Versículo 17: outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. Olha a ideia: duas colheitas, dois destinos completamente distintos. É a mesma ideia que o Senhor Jesus pronuncia em Mateus 25. Ele diz: uns irão para a alegria eterna, para a salvação eterna, outros irão para a condenação eterna. Essa mesma visão que João está tendo agora. E ainda há outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. Se lembra do fogo que João Batista vai dizer: olhe, ele traz na mão a pá, e ele vai batizar uns com o Espírito Santo e outros com fogo. Ó, dois batismos distintos. Quem é batizado com o Espírito Santo não recebe o fogo. O fogo aqui, ó, é a ideia de juízo. O juízo consumador do Senhor. É sempre essa ideia de fogo, como o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, né? Mandando fogo. Lá Sodoma e Gomorra é uma prefiguração daquilo que acontece aqui em Apocalipse. A gente vai ver como os eleitos de Deus, no caso, né, Ló e a sua família, eles saem de Sodoma e Gomorra como arrebatados. Eles demoraram demais, e os anjos disseram: rapaz, tem que sair logo, porque Deus não vai destruir enquanto vocês estiverem aqui. E os anjos então pegam na mão de Ló e da família e saem carregando ele por lá de fora de Sodoma e Gomorra. Essa ideia de arrebatamento, quando os eleitos se encontrarão com Cristo na nuvem, logo depois se sucederá a destruição final. Deus irá destruir o mundo, bem como todos aqueles que amam o mundo. Então, versículo 18: e ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo. O anjo que tem autoridade para destruir, que tem autoridade para consumir. É isso que o fogo faz. Ele sai consumindo tudo aquilo que está diante dele. Saiu do altar. Ele saiu de onde, irmãos? Do altar. Ele sai da presença de Deus para executar o juízo de Deus. E bradou em alta voz aquele que tinha foice afiada, né? Você perceba que aqui, irmãos, são dois anjos. Um anjo está falando com o outro anjo para fazer. Então ele bradou: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. Aqui é a mesma ideia que nós vemos em Gênesis 6, quando o Senhor diz para Noé: eu não suporto mais o pecado desse povo, eu não suporto mais como eles têm vivido, o que eles têm feito, Noé, eu vou destruir a terra toda. Por isso, Noé, você prepare uma arca para você e para a sua família, porque eu vou destruir a terra inteira com um grande dilúvio que eu vou enviar. E essa é a ideia aqui, irmãos. Esse anjo, ele sai porque essa ideia de uvas que estão maduras é a impiedade que chegou ao seu nível máximo, sabe? E é isso que a gente tem visto todos os dias: a maldade se multiplicando, as pessoas se tornando cada vez mais perversas, promíscuas, imorais, as igrejas se entregando cada vez mais a heresias destruidoras, as pessoas cada vez mais dentro e fora das igrejas blasfemando de Deus. E isso tudo está como um cálice que está se enchendo, e quando ele chegar no seu limite,
então ele vai ser derramado numa forma de ira de Deus. Então aqui, essa ideia de uvas que estão maduras, a impiedade do homem chegou ao nível insuportável, e agora Deus vai trazer o reto juízo. Perceba como diz lá, Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 9. Vamos lá rapidamente, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 14 em diante, diz assim: então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente para este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês me dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou, porque me fizeste assim? Agora ele vai dizer: o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, olha o que Paulo diz aqui, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição? É isso aqui. Deus tem suportado os vasos de ira, como uma plantação de uva que está crescendo, e aquelas uvas elas estão amadurecendo, como se fosse uma maldade que se torna cada vez pior, e isso está acontecendo, e Deus está suportando, até que ela fique no ponto certo. É isso que é a longanimidade de Deus. O adjetivo da palavra, a palavra longanimidade no idioma original, muitas vezes é uma palavra usada para a atitude do arqueiro que segura, a corda da flecha de maneira a ter a tensão exata. Ele sabe o momento exato de largar a flecha para que ela atinja o alvo. Então essa é a ideia de longanimidade, esse controle que você tem de saber segurar a corda até o momento certo de se largar a corda para que o alvo seja atingido. Então essa é a ideia de longanimidade. Deus tem longanimidade com os ímpios e não impunidade. Ah não, todo mundo vai ser salvo no final. Não, Deus da Bíblia não é assim não. Quem vai ser salvo? Quem crê em Jesus e guarda a sua palavra, é o que diz aqui Apocalipse. E aqueles que não creem em Cristo, meu irmão Dori Edson, já estão condenados. Então essa é a ideia. Então aqui porque as uvas já estão maduras. E agora caminhando, irmãos, para os versículos finais, para que a gente conclua o capítulo 14. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e lançou no grande lagar da ira de Deus. Então como é que se fazia com as uvas naquela época? As uvas, naquela época, a principal utilidade das uvas, a principal forma como as uvas eram usadas era para se fazer o vinho, o suco de uva, porque você não podia muitas vezes guardar a fruta, porque ela ia se estragar. Então como é que você fazia para guardar aquela fruta? Você primeiro tinha que transformar toda aquela uva numa espécie de suco, e depois aquele suco passava por um processo de fermentação e se transformava numa espécie de vinho, e aí ela podia ser guardado durante meses, muitas vezes, e ser consumido. Era assim que as pessoas faziam, porque naquela época não se tinha a tecnologia que se tem hoje de conservantes, de geladeira, de um monte de coisa. Então as pessoas usavam a uva dessa forma. E o que era o lagar? O lagar era uma espécie de grande balde, um balde bem grandão, que ele ficava meio inclinado assim. Então as pessoas iam pisando na uva, exatamente, e o líquido ia escorrendo para um balde menor, para que aquele suco lá fosse sendo recebido. Então essa é a ideia mesmo, de se pisar.
É isso que o Senhor vai fazer com os ímpios, Ele vai pisar nos ímpios. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor, Davi disse, e disse o Senhor ao meu Senhor, né, senta-te até que eu ponha todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. Essa ideia de estrado dos pés é inimigos embaixo dos seus pés. É isso que o Senhor vai fazer na sua ira. Ele vai pisar nos ímpios. Essa é a ideia da destruição. Essa é a ideia da ira de Deus. Deus tem suportado a impiedade. Os ímpios muitas vezes eles chegam a pensar que Deus não irá cobrar deles a impiedade que eles têm praticado, mas vai chegar um momento em que tudo lhes será cobrado. Até o último centavo vai ser cobrado do ímpio que não se arrependeu, que não colocou a sua fé em Cristo. Ele vai ter que dar conta da sua impiedade. Então o anjo, ele passa essa foice na terra. Eu disse para vocês que as duas colheitas, elas recebem nomes distintos. Ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar. Olha o que ele diz: da ira de Deus. Esse lagar é o lagar da ira de Deus. É a ira de Deus sendo manifestada agora. É por isso que lá em Hebreus, quando o autor de Hebreus, ele está falando mais especificamente ao público formado por judeus cristãos que vinham do judaísmo, ele está dizendo: olha, não vale a pena voltar para o judaísmo, não vale a pena retroceder na fé cristã. E aí ele conclui no capítulo 10 dizendo: porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, se você acha, irmãos, que existe alguma coisa de terrível no mundo, eu te garanto que a ira de Deus é algo infinitamente pior. Nós não temos noção do que significa isso no ponto de vista prático. O que significa o ser todo-poderoso derramando de uma única vez a sua ira sobre o pecador. A única forma que a gente tem de mensurar um pouco dessa ira é quando nós vemos como Deus tratou o seu próprio filho. Então, você olha para Cristo desfigurado, depois de tomar dezenas de chibatadas romanas, e você olha para Cristo crucificado, morrendo lentamente, por asfixia naquela cruz lá, e você diz assim: meu Deus, onde está Deus? Está lá, sentado no trono, se alegrando com essa cena. Mas como assim Deus está se alegrando em matar o seu filho? Tá, porque ele sabia que por conta daquela morte expiatória do seu filho, muitos outros filhos ele compraria para si. Mas você olha para que como o próprio Deus abandona o seu filho por conta do pecado. É isso que a frase de Jesus, uma das últimas frases que Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha, irmãos, uma das partes da Bíblia mais assustadoras, pelo menos para mim, está no livro de Provérbios. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo lá em Provérbios capítulo 1. Aqui nós temos o irmão Adams, que já pregou mais de 10.000 sermões baseados só em Provérbios capítulo 1. Não foi, meu filho? Né? Oh Deus, que misericórdia. Provérbios capítulo 1 diz assim: Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 23. Versículo 20, vou ler a partir do versículo 22. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Versículo 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Quem o autor de Provérbios está falando aqui? Desse grupo. Os que vão sofrer a ira de Deus. É sobre isso que o autor de Provérbios está falando. Versículo 26. Eu da minha parte vou rir-me da sua desgraça
e zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Olha a atitude de Deus aqui, assustador. As pessoas desesperadas, e Deus está, essa ideia de riso, irmãos, está falando a ideia de como Deus satisfaz a si mesmo com a sua justiça. Então, para mim e para você, essa ideia de inferno é uma ideia extremamente dolorosa, mas do ponto de vista divino, essa é uma ideia extremamente prazerosa. Por quê? Porque é o reto juízo de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Quando Deus salva alguém, isso é bom, perfeito e agradável. Quando Deus condena o pecador, isso também é bom, perfeito e agradável. E você vê isso de forma muito clara, irmãos, quando você abre lá na história que conta a respeito dos 2 filhos de Arão. Arão tinha 2 filhos que estavam sendo preparados para tomarem o seu lugar, né? Nadab e Abiú. E eles estão lá, o seu pai e o seu tio estavam orando, e Deus mandou fogo, consumiu o holocausto. Mas de repente, quando eles viram que aquele fogo estava se apagando, eles trouxeram um fogo estranho, um fogo que não era de Deus, para dentro do santuário de Deus. E o que foi que Deus fez? Matou eles queimados instantaneamente. Mas o mais forte, irmãos, não é essa cena de Deus matando Nadab e Abiú. O mais forte é o que acontece depois, quando Arão e os familiares, né, os 2 outros irmãos, estão pranteando ou estão indo prantear pela morte de Nadab e Abiú. Deus disse: não chore por eles, não pode chorar por eles, não tem luto por eles não, porque o que aconteceu com eles foi bom, foi o reto juízo de Deus na vida daqueles que desobedeceram a Deus. Então essa é a ideia, irmãos. Quando Deus ele condena o pecador, isso vai trazer o quê? Alegria aos salvos. Quando você percebe, nos versículos anteriores nós vimos isso, debaixo do altar do Senhor, quem é que está lá? Os mártires. E o que é que aqueles mártires clamam? Justiça. Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que os ímpios fiquem fazendo isso? E o Senhor diz para aqueles mártires: esperem mais um pouco, até que o último de vocês chegue, então eu vou derramar o meu juízo. Então, essa ideia, irmãos, que muitas vezes nós nutrimos, né, como o inferno sendo algo ruim. A gente vai ver alguns autores que eles falam até corretamente de alguns pontos da cruz e de uma série de coisas. Eu não sei se ele mudou de ideia. Um dos autores assim, que a gente gosta muito, quando ele fala de Cristo, da cruz, é um autor chamado John Stott. Ele ainda é vivo, né? E eu não sei se ele mudou, parece que ele tinha mudado o entendimento dele, mas até pouco tempo atrás ele defendia uma tese de que o inferno não era real. Por quê? Porque ele ficava imaginando assim: meu Deus, como é que pode um Deus santo, um Deus de amor, condenar uma pessoa ao sofrimento eterno, de maneira assim indescritível, um tormento indescritível e eterno? E ele ficava assustado com essa ideia. Mas por que a pessoa fica assustada com essa ideia? Porque ela está tendo uma microvisão. Nós precisamos olhar todas as coisas com uma visão correta, com a visão de Deus. A condenação eterna, irmãos, é a consequência daqueles que rejeitaram reiteradamente o convite de Deus. Por exemplo, irmãos, se Deus mandasse a mim e a você para o inferno, ele estava errado? Se ele me mandasse para o inferno, ele não estava errado não. Eu mereço ir para o inferno, mas eu creio que eu vou para o céu por conta de Cristo ter morrido por mim na cruz. Mas se eu fosse para o inferno e acordasse lá, eu não ia dizer: Deus, por que o Senhor me mandou para esse lugar? Eu sim que eu mereço. Sabe? Essa é a consciência que todo aquele que conhece a Deus tem. Que Deus nos dá milhares de oportunidades. E o que a gente faz? A gente desperdiça. Irmãos, a gente sabe que Deus é a coisa mais importante do mundo, mas vai terminar esse estudo aqui, a gente vai pensar num monte de futilidade. A gente sabe que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas vai ser a última coisa que a gente vai pensar hoje à noite, se bobear. A gente vai pensar na greve dos caminhoneiros, preço da gasolina, o governo, do
Você acha que Deus é injusto lançar alguém como nós no inferno? Agora, se nós, que conhecemos a verdade, somos merecedores do inferno, imagine aqueles que desprezam essa verdade de forma verbal e de forma formal, né? Rejeitando as costas. Então, é o juízo correto de Deus. O juízo de Deus é algo bom, perfeito e agradável. Então, quando Deus pisar essas pessoas no lagar da sua ira, Ele não vai estar fazendo nada injusto. Muito pelo contrário, Ele vai estar exercendo a sua justiça perfeita. Porque eu e você não somos pisados nesse momento, porque Cristo foi pisado no nosso lugar. Sabe? Mas todo aquele que... Olha, irmãos, eu não sei você, mas quando a gente chegar no céu, irmãos, eu creio que a gente vai passar um bom tempo para a gente se acostumar com aquela realidade. Porque vai dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso não merecia nesse lugar. Merecia daqui, Senhor. O Senhor me trouxe para cá. Cumpriu a tua promessa. Essa é a visão do salvo, irmãos. Aqueles que dizem, eu tenho certeza que eu vou para o céu porque eu faço isso e aquilo, esse daí não vão passar nem na porta. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede graça. Então, essa é a ideia, irmãos. Esses é que serão pisados no lagar da ira de Deus, esses que rejeitaram reiteradamente. Olha, irmãos, quantas vezes oportunidades foram dadas. Nós vimos aqui no capítulo 11 as duas testemunhas que profetizaram e elas são mortas. E o que é que o mundo faz? O mundo se alegra com a morte deles. Eles estavam aqui pregando o Evangelho para que as pessoas se arrependessem. Eles morrem e o mundo celebra a morte deles. A gente viu aqui que mesmo antes da ira definitiva de Deus, sai um anjo do altar pregando o Evangelho. A gente sabe que anjo não prega Evangelho. Então o que é que João está falando do simbolismo? Que antes da volta definitiva de Deus, vai ter, irmãos, um momento de pregação, onde o Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Mas isso não significa que as pessoas vão crer. Quantas pessoas a gente já pregou a verdade? E quantas pessoas rejeitaram a verdade? A maioria. A maioria que a gente pregou, rejeitou. A minoria é que tem andado e que tem crido na verdade de Deus. Então, esse é o reto juízo de Deus. É a justiça de Deus. E nós não poderíamos esperar outra coisa de um Deus perfeito. Se o nosso Deus não exercesse essa justiça, Ele não seria o nosso Deus. Deus, na sua perfeição, Ele precisa ser justo. Ele precisa julgar aqueles que vivem em piedade e que morrem em piedade. Então ele diz no versículo 20, esse versículo final: elas foram pisadas no lagar, fora da cidade. E essa ideia de fora da cidade, que cidade é essa, irmãos? A cidade que sempre é mencionada em Apocalipse é a Sião celestial. Essa ideia, irmãos, é uma ideia muito parecida. Por isso até que eu coloquei, né, esse desenho bíblico naquela que está estipulado ali do rico e Lázaro. Há uma separação entre o lugar que os crentes estão se alegrando e o lugar que os ímpios estão sofrendo. Há um abismo que separa esses dois lugares. Então, quando nós cristãos terminarmos a nossa etapa aqui na terra, nós iremos para um lugar, como está escrito lá em Apocalipse 21. Essa apenas é uma descrição simbólica, onde não há choro, nem dor e nem morte, porque já as primeiras coisas passaram, tudo se fez novo. Essa ideia de que no exato momento que nós deixarmos esse mundo e nos encontrarmos na cidade celestial, nós estaremos em um estado de felicidade absoluta e eterna, ao passo que essas pessoas não. Elas irão para um lugar totalmente distinto do nosso. Há um abismo de separação entre esses dois lugares. É por isso que diz: eles foram pisados no lagar fora da cidade. Há uma separação onde os justos se alegram e os ímpios sofrem, Então, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Irmãos, é muito sangue. 300 quilômetros, imagine, 300 quilômetros
essa ideia de freio dos cavalos é uma altura mais ou menos assim, ó. Imagine a quantidade de sangue, né? Aqui, essa cena de que o juízo de Deus chegou. As pessoas não levaram a sério, as pessoas brincaram, escarneceram de Deus. Há muitos que se diziam de Deus, eles não levaram a sério, como é o caso das virgens, as prudentes e as imprudentes, e agora chegou a época do juízo. Por isso que lá em Isaías 55, logo depois da oferta do Evangelho, inicia-se o capítulo 55 de Isaías dizendo: venham vocês que têm fome e sede, venham comer de graça o que o Senhor tem ofertado para vocês, o que o Senhor tem para vocês, vocês vão comer sem dinheiro algum, venham comer do que o Senhor tem para vocês, essa oferta, esse convite de Deus. Mas logo depois ele diz: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar esse momento, sabe? Algumas pessoas já estão vivendo esse momento. Quando uma pessoa fecha os olhos, irmãos, ela já vai ou para a alegria eterna ou para a condenação eterna. E é por isso, irmãos, que nós temos que viver de tal forma, estarmos preparados sempre para a volta do nosso Senhor. Nós falamos aqui, logo no início desse capítulo 14, em relação à marca dos crentes, a marca desses que serão levados para o céu. Eu vou só retornar aqui para a gente concluir esse capítulo que traz essa ideia dicotômica, né? Essa ideia de dois caminhos, dois destinos completamente distintos. Esse capítulo começa falando de quem? Dos salvos, e termina falando dos condenados. Ele começa dizendo: olha, eu vi os 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele, o nome do seu pai. Então, é os salvos. Ele começa vendo os salvos e ele fala o destino dos salvos. Quem são os salvos? São esses que foram colhidos pelo próprio Jesus e que agora estão com ele. E quem são os condenados? São aqueles que foram rejeitados, que ouviram do Senhor: apartem-se de mim, malditos, vocês que praticavam iniquidade. Então é assim que começa. Mas olha, irmãos, olha a marca dos salvos. E eu quero mais uma vez relembrar isso aqui da marca dos salvos, porque, irmãos, eu quero acreditar que esse trecho, e é por isso que eu quero relembrar, está falando de mim e de você. Então, olha qual é a marca dos salvos. Eles não se contaminaram com o mundo. Eu já falei sobre isso na semana retrasada. Eu só quero relembrar para que a gente possa concluir o capítulo 14 semana que vem, se Deus permitir iniciar o capítulo 15. Então essa é a marca dos salvos. Essas pessoas que foram, que nós vamos ver lá no versículo 13, quando eles morrem, diz assim: felizes os que morrem no Senhor, porque descansaram das suas labutas, e eis que as suas obras vos acompanham. Quem são essas pessoas? Eles não se contaminaram com o mundo. Essa palavra, não se contaminaram com mulheres, é a ideia, eles não se contaminaram com o mundo. Eles se mantiveram fiéis em sua aliança com Cristo. Segundo lugar, irmãos, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Por que a gente vai viver com Cristo no céu? Porque a gente anda com Cristo na terra. Você anda com Cristo aqui na terra. Como é que eu ando com Cristo aqui na terra? Eu ando orando e falando com Cristo o tempo todo. Eu ando lendo a palavra do meu Salvador o tempo todo. E mais do que isso, o tempo todo eu estou inserido no corpo de Cristo, vivendo no corpo de Cristo, me movendo no corpo de Cristo, sendo abençoado e abençoando no corpo de Cristo. É assim que a gente anda com Cristo aqui na terra. Depois ele diz, uma outra marca dos eleitos: eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Você foi justificado. Essa é a sua marca. Por que é tão importante a consciência disso? Porque se você foi justificado, você é uma pessoa que tem compaixão do pecador. Sabe, George Whitefield foi um dos maiores pregadores da história da igreja. E muitas vezes as pessoas diziam para ele, né? Olha, Jorge, tá vendo fulano ali? Fulano é o terror da cidade. E ele dizia: tá vendo fulano ali que você está dizendo que é o terror da cidade? Ali vai eu sem a graça de Deus. Todos os homens que são justificados, eles são pessoas compassivas. Eles entendem o pecador. Por quê? Porque ele veio de lá. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios: nós vivemos em trevas,
Antes do Senhor Jesus nos atrair de forma irresistível pela sua luz, nós vivíamos em trevas. Então, se eu não acredito que Deus pode converter o pior dos pecadores, então eu não acredito que eu sou salvo. Qual é o pior pecador que eu conheço? Eu. E eu creio que o sangue de Cristo, Ele me purificou de todo o pecado. E isso pode acontecer na vida de muitas outras pessoas. É por isso que eu vou pregar o Evangelho, vou viver o Evangelho até o último segundo, acreditando que pessoas serão alcançadas. E se eu tiver que dar a minha vida para que uma pessoa seja salva, isso vai ser pouco. É o que a gente vai ver em vários missionários que literalmente entregaram a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A gente sempre fala aqui de Jim Elliot, que vai evangelizar os índios lá no Equador e que foi assassinado, e que depois o seu assassino se converte e se torna amigo do seu filho. É uma coisa na nossa cabeça inconcebível, mas aconteceu há algumas décadas atrás. Então, é assim que nós devemos viver, com compaixão. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, fulano aqui no CAC não vale nada, não quer nada. Meu filho, eu também não queria nada não, é por isso que eu estou aqui. Eu só estou aqui porque Cristo me trouxe para cá, porque se não fosse Cristo eu estava bem longe daqui. Então essa é a ideia. Se você for justificado, você perdoa, você ama quem não merece, porque esse é o amor que você recebeu de Deus. Então essa é a ideia daqueles que vão morar no céu. Eles entendem: eu não comprei a minha salvação, ela foi comprada, e é por conta disso que eu preciso perdoar e eu preciso amar. Mas eu vou amar quem me odeia, principalmente esses, porque se eu só amar os que me amam, eu sou igual ao ímpio. O ímpio não faz assim? O ímpio faz assim. Então, último lugar, a sua marca, a marca dos eleitos de Deus. Mentira nenhuma foi encontrada nas suas bocas. Então, o cristão, ele não fala mentira, porque ele só fala a verdade. Ele não fala a verdade no sentido de que, isso aqui é branco, isso é branco. Essa roupa está feia, eu digo mesmo, está feia, porque eu não posso mentir. Não, ele está falando no sentido de falar a verdade, no sentido da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a verdade. Então, quando é que eu vou estar falando a verdade? Quando eu falar segundo a palavra de Deus. Como eu vou pensar? Eu vou pensar segundo a mente de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 2. E o que eu vou falar? Eu vou falar a palavra de Deus. Tudo aquilo que vai sair da minha boca, ele de alguma forma vai vir desse livro, ou direta ou indiretamente, mas tudo aquilo que eu falar vai ter que sair desse livro aqui. E finalmente eles são imaculados. Essa ideia de imaculados é que eles não têm mancha. Por quê? Porque eles foram santificados. Todo aquele que a graça justifica, a graça santifica. Essa santificação diária que eu e você passamos através da palavra, das lutas, das tribulações, e ao mesmo tempo desse espírito de perseverança que se renova em nós diariamente, é um meio pelo qual o Espírito Santo nos santifica para Cristo, para que cada vez mais nos tornemos parecidos com o nosso Salvador. Então, irmãos, eu quero concluir aqui, mostrando justamente o final desse ciclo que começou no capítulo 12, falando da grande rejeição que Deus tem contra o pecado. O pecado é algo que Deus leva tão a sério, que quando Deus viu o pecado em Satanás, o que ele fez? Tirou Satanás do céu. A gente já falou sobre isso no capítulo 12. Não foi o diabo que começou a lutar contra Deus. Não, quando Deus percebeu o pecado, ele separou o arcanjo Miguel e guerreou contra Satanás, expulsou ele do céu junto com um grupo de anjos que juntamente com ele se rebelaram contra Deus. E eles caíram aqui na terra e eles estão furiosos. E quem é que eles rejeitam? Quem é que eles lutam? Contra o povo de Deus. Mas eles sempre vão ser derrotados. Mas no capítulo 13 nós aprendemos que vai ter um intervalo de tempo em que aparentemente Satanás vai estar vencido. Mas logo no capítulo 14 a gente percebe que de fato ele nunca venceu. Que aquele tempo ali não foi um tempo de vitória para ele, mas um tempo de purificação para a igreja e um tempo para que as pessoas se arrependessem e fossem salvos. Mas aqueles que não se arrependerem serão condenados. Aqueles que se arrependerem e colocarem a sua fé em Cristo serão salvos. E é o que a gente vê aqui no capítulo 14. Essa condenação e essa salvação. Essas duas vidas e esses dois destinos. Amém, irmãos?
Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nessa tarde nos reunir, Senhor, debaixo da Tua palavra, Senhor, guiados pelo Teu Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, quanto mais nós nos debruçamos na Tua palavra, Senhor, mais o nosso coração, Senhor, nos mostra o quanto nós precisamos ser agradecidos, Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Nos ajuda a entender, Senhor, a Tua obra redentora e a viver debaixo, Senhor, dessa boa notícia. Que Deus se fez carne, viveu, morreu no nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação, Senhor. Ó Senhor Jesus, não permita um segundo sequer que nós nos afastemos da mensagem da cruz, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, cada vez mais a vivermos de acordo com as ordenanças do Teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, a renunciarmos a tudo, tomarmos a nossa cruz e seguir cada um dos passos que Ele nos deixou por intermédio da palavra, Senhor. Não deixa, meu Deus, que nosso coração fique sobrecarregado, Senhor, com as coisas deste mundo, mas que cada vez mais nós que já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são do alto, Senhor. Leva, Senhor, o nosso coração e a nossa mente para o céu, antes de levar a nós mesmos, Senhor. Que cada vez mais a nossa maneira de pensar seja transformada e que em nós seja cada vez mais formada, Senhor, a mente de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o mundo pelos Teus olhos, Senhor. Nos ajuda a entender que os sofrimentos do tempo presente não podem nada se comparar com a glória que está por vir, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com o conhecimento da Tua verdade e nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida que cada vez mais demonstre a gratidão daquele que de fato foi salvo imerecidamente pela Tua obra redentora, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, saúde simplesmente com o Espírito Santo. E não se esqueça de dizer para o seu irmão que o caminho é estreito, mas ele vai te levar para o céu.